Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aqui a nossos vídeos da parte CNC, né? O terceiro vídeo aí da programação, né? Referente à programação CNC, né? De 5 vídeos. E nesse vídeo aqui a gente já vai começar com a programação propriamente dito, né? Antes de começar com a programação, né, só falar um pouco sobre um conceito, né, que até na playlist aí de CNC a gente fala bastante no início, né, nos vídeos iniciais, que é sobre as coordenadas ali ligadas ao deslocamento, né, da ferramenta, né, que é basicamente o G90 e o G91, né, G90, G91. Essas referências aqui, esses códigos, na verdade, né, eles fazem referência a como vai ser o deslocamento da ferramenta durante a execução. Eles podem ser de forma absoluta ou de forma incremental, né? Eu não vou me aprofundar tanto, porque como eu disse para vocês, tem muita coisa nos primeiros vídeos aí sobre CNC aqui no canal falando sobre o uso desses códigos, né? Só vou explicar ali o conceito fundamental referente a cada um deles. O que acontece? Quando a gente vai para uma execução, né, de um programa CNC, né, o qual o nosso objetivo é fazer essa peça aqui no simulador, o que acontece? Existe a origem da peça, né, como a gente viu no último vídeo, existe essa origem. Essa origem ela é o ponto zero para os dois eixos, né, que está ligado aqui ao torno CNC. No caso, tem o eixo X e o eixo Z. Né? O eixo X ele faz referência ao diâmetro. Né? Então, a indicação está dessa forma aqui. Né? Para esse sentido de movimentação, deixa eu até ampliar aqui a seta. Para esse sentido de movimentação, são valores positivos, né? Para o eixo X. Né? Para esse sentido aqui referente ao eixo Z, são valores positivos. Né? Então, quando existe deslocamento para o sentido contrário, né, são valores negativos. Né? Então, é uma relação de coordenada ligada a plano cartesiano. Né? Então, existe a origem aqui, né, que é o ponto zero para o X e para o Z. E a partir desse ponto, qualquer código de deslocamento da ferramenta ele vai estar se baseando em posicionamentos referentes ali ao eixo X e Z. Por exemplo, se eu passar o comando para a ferramenta ela ir para o ponto X0 e Z0, do ponto de onde ela estiver, né, vamos supor que seja, vamos fazer aqui uma marcação, vamos supor que seja esse ponto aqui, ela vai deslocar desse ponto até a origem que eu indiquei, X0, Z0. Então ela vai estar realizando esse deslocamento. Como ela vai estar realizando esse deslocamento com a velocidade específica, de modo rápido, aí a gente vai ter que colocar ali na linha de programa, que é o que a gente vai começar a ver daqui a pouco. Mas a coordenada é essa. Da mesma forma que se eu disser, passar a informação lá x10 e z-10, ele vai ficar 10 milímetros positivo aqui para o z, né, no diâmetro, 10 milímetros no diâmetro, e menos 10 para o... Voltando aqui, né? 10 para o X, ele vai ficar positivo aqui para o X, 10 milímetros. E se eu passar a informação menos 10 para o Z, ele vai ficar aqui negativo 10 milímetros. Né? Então ele vai fazer o encontro dessas referências aqui e vai ser lá o ponto de deslocamento dele. Beleza, isso aí a gente vai ficar mais afiado aí com esse conceito quando for ali para o programa. Mas aí voltando àquilo que eu comentei do G90 e G91, o que acontece? Coordenadas absolutas, que é o G90, todo deslocamento ele se baseia na origem. Né? Então, exemplo, se eu indicar x50 e z-50, né, ele vai posicionar o z menos 50, ou seja, voltando menos 50 milímetros da origem, e 50 milímetros positivo para o x. Né? Então, seria esse ponto aqui. Beleza. Esse ponto ele surgiu com base na origem. Né? Se eu for deslocar desse ponto aqui para um outro ponto qualquer, como esse aqui, essa coordenada aqui ela vai ser ligada à origem, né? esse ponto aqui. Então, na coordenada absoluta, tudo toma como referência a origem, né? Que é o zero peça. Na coordenada incremental, que é a G91, o que acontece? Toda vez que você realiza um deslocamento,
aquele deslocamento realizado ele se torna a referência para o próximo deslocamento, né? Então, exemplo, vou apagar aqui. Vamos supor que a gente deslocou aqui, foi o primeiro deslocamento, né? Então veio aqui para o ponto 0, né? x0, z0, e aí desloquei para o ponto x10, z0, ou seja, só teve um deslocamento aqui para o x, né? No z ficou na mesma posição. Esse segundo ponto, vou até mudar aqui a cor dele, esse segundo ponto ele vai ser agora uma nova origem para a continuidade ali do programa, né? Então esse ponto ele passa a ser x0 e z0. Então, exemplo, se eu colocar x10 e z0, o que é que ele vai fazer? Ele vai deslocar mais 10 milímetros para aqui, né? Teoricamente era para ele ficar aqui na mesma posição por causa da origem, mas ele vai deslocar mais 10 milímetros porque toda vez que ele fizer um deslocamento, ele vai tomar aquela referência ali como origem, né? Muitas pessoas programam em coordenada absoluta, eu acho que é o mais comum, né? Mas eu percebo que as pessoas que já têm mais prática ali na programação, né, acabam preferindo o incremental. Por quê? Vou explicar agora. Quando você está lendo o desenho, né, como você está lendo o desenho como esse aqui, observa que as referências elas são sempre de vários pontos, né? Pronto, exemplo aqui, esse caso aqui, a gente sabe que esse comprimento é 25 milímetros. Só que ele é 25 milímetros em relação a quem? A essa face aqui, né? Então, exemplo, se o último ponto deslocado foi esse aqui, vamos colocar que seja esse aqui, e eu quero deslocar para esse outro ponto aqui, se eu colocar z menos 25, ele já vai deslocar isso aqui. Se eu quiser fazer ele na absoluta, né, com G90, eu tenho que saber esse comprimento total, né? Então, tem essa diferença, né? As pessoas quando vai... Não é uma regra, claro, né? Mas eu percebo que as pessoas, quanto mais tempo atuam na área de programação ligada a CNC, mais programam com a programação incremental. Porque se torna mais prático por causa dos deslocamentos, né? Com referência sempre na origem anterior, né? Então, exemplo, nesse caso aí mesmo do desenho da peça, a gente tem as referências sempre de uma com base na outra, né? Então, exemplo, aqui para mim, aqui que está no CAD, quando eu estiver mostrando para vocês, exemplo, eu quiser ver esse comprimento desse ponto aqui em relação a esse aqui, eu posso vir aqui e medir tranquilo, né? Eu vou saber que vai ter 33 milímetros ali da face em relação a esse ponto, né? Ou seja, da face em relação a esse ponto, né? Mas se eu tiver, exemplo, com um desenho em PDF, né, eu vou ter que ficar ali somando, fazendo ali os rabiscos, enfim, né? Ou melhor, o impresso também, né? Agora, a título didático, né? O pessoal, quando inicia muito nessa parte aí de programação, é muito comum estar trabalhando ali com coordenada absoluta. Se torna algo mais tangível, né? Mas é como estou comentando, é uma coisa muito particular, né? O que eu percebo é isso. Quando se inicia na parte de programação CNC, normalmente se inicia mais com coordenadas absolutas, né? E quando vai passando o tempo, acaba migrando mais para incremental, mas não é uma regra, né? Então... Nesse caso aqui, na nossa programação, a gente vai estar tomando como referência a coordenada absoluta, né? Ou seja, G90. Todos os códigos eles vão ser com base ali na origem, né? Em outro vídeo, mais para frente, aí, a gente trabalha aí com coordenada incremental. Lembrando que nos vídeos iniciais da nossa playlist tem informações, né, referentes a absoluta e incremental, né? Então, quem ficou com um pouco de dúvida aí sobre essa explicação, é só acessar lá a playlist que tem várias informações, né, sobre deslocamentos referentes aí a essa parte de coordenada, tá bom? Então vamos lá para a programação. Vou voltar aqui. Quando for o último vídeo, né, eu vou deixar lá o programa no descritivo do vídeo, né? O programa, já editei o programa, já testei, já está funcionando normal. Inclusive tem uma alteração, né, do último vídeo que é referente ao comprimento da peça, né? Que é referente ao comprimento da peça. Da peça na fixação, né? Se eu não me engano, o L3 tinha ficado 75, né? E aí eu aumentei para 85, né? Só vim aqui, aumentei aqui no comprimento porque estava colidindo a ferramenta na simulação, né? Então aí a gente aumentou mais 10 milímetros para não ter colisão, né? Então foi a única alteração, né? Então aí já fica com essa informação aí referente a posicionamento, né? Então só fez
incremento aqui, né, para os 85 milímetros, né. Beleza, o programa, como eu disse, já está feito e a gente vai estar olhando aí linha por linha, né, desse programa e entendendo como é que ele funciona, né. O primeiro ponto referente ao programa, né, tá ligado a essa primeira linha aqui, que é o que a gente chama ali cabeçalho do programa, né, que está ligado ao comando da máquina CNC que você vai estar utilizando. Esse programa aqui, o software, né, ele trabalha com base em referência em comando FANUC, né, em comando FANUC. Então esse aí seria o cabeçalho aí para iniciar o ciclo, né? Então são códigos aí para iniciar o ciclo. Então para iniciar o ciclo vai ser necessário utilizar esses três códigos, G21, G40 e G99. Eu até separei aqui de um outro comando, né, que no caso aqui é o Mach9, né? O Mach9 ele começa com G99 e o G54, né? Que aí no caso é o cancelamento aqui do deslocamento de origem, corretor de placa, seria esse cabeçalho inicial aí para o programa, né? Então para o programa Mach9 normalmente se começa aqui com esses códigos, né? No caso, para esse aplicativo que a gente está utilizando, né, seria esses três códigos aqui da sequência para uso, G21, G40 e G99. Né? E o G50 aqui na sequência, que é para escolher a rotação principal. Então nesse caso aí o G50 faz essa referência à rotação principal, e a rotação principal está aqui, 3000 RPM, né? E então aqui basicamente esses quatro códigos, né? G21, G40, G99, G50 aí faz parte desse cabeçalho inicial, e aqui já são informações aí editáveis, no caso aí o S3000 referente à rotação principal. E aqui começa já, na verdade começa aqui do S3000, que é a rotação, né? E aqui começa algumas informações importantes. G96, S200 e M3. G96, ele faz referência a a gente já faz até alguns vídeos aí no canal falando sobre esse código, né, que é o que a gente chama de velocidade de corte constante, né? Para quem viu os últimos vídeos aí do canal, a gente inclusive falou sobre velocidade de corte, né? Explicou como é que funciona, e tá aí mais uma vez a velocidade de corte entrando aí no ciclo, né? Então aí a gente tem esse G96 falando do seguinte: essa velocidade de corte é constante. O que acontece? Quando a gente inicia uma usinagem, exemplo, você vai lá para um torno convencional e vai fazer a usinagem, exemplo, aqui a gente tem um diâmetro, 2, né, tem outro aqui, então tem um maior, né? Então teoricamente para cada diâmetro você teria que ter uma rotação específica, porque a ferramenta que você compra, ela tem uma velocidade de corte, né? Exemplo aqui está a indicação da velocidade de corte aí de algumas ferramentas, né? Então ela vem com uma velocidade de corte específica, e quando você calcula a rotação é para garantir aquela velocidade de corte. Beleza, então aqui no programa, né, vou colocar aqui no bloco de notas, né, que é o que eu fiz aqui para exportar lá para o programa, você pode obviamente digitar direto dele, né, mas você pode exportar também, né? Quando for o último vídeo a gente fala sobre isso. Então quando a gente coloca aqui G96, velocidade de corte constante, e coloca aqui ao lado o S200, que é a velocidade de corte, né, seria 200 metros por minuto, a gente está indicando o seguinte: a máquina, né, o CNC, ele vai calcular automaticamente a rotação para cada diâmetro, né? Então, para cada X, lembrando que o X é a referência da coordenada cartesiana para o diâmetro, então para cada X que ele for executar um movimento de corte, o próprio CNC ele vai calcular automaticamente a rotação, né? Se tá vendo lá um CNC real, você percebe nitidamente, né, o barulho do motor, né, ele diminuindo ou aumentando a rotação de acordo com a mudança dos diâmetros, e isso ocorre ali por causa do G96. Então é outro detalhe também interessante, porque que as peças usinadas no CNC, né, normalmente têm um acabamento muito bom. Né? Além de toda a questão mecânica, né? Minimiza a vibração, né? Normalmente são fusos esféricos, então você acaba tendo também essa rotação, né? Alteração de rotação constante para o quê? Para manter a mesma velocidade de corte sempre. Então por isso que o acabamento ele normalmente é tão uniforme, você acaba mantendo ali a velocidade de corte, né? Então é um fator importante. Então, exemplo, se você fosse pegar uma ferramenta para utilizar nessa máquina a velocidade de corte, você iria inserir aqui.
né? E o M3 está ligado ali a girar a placa, né? Ativar a placa ali para uso, né? Então aqui basicamente rotação principal, velocidade de corte constante, a velocidade, né, em metros por minuto, ligou a placa, selecionou a ferramenta, né? Ferramenta 1 T0101. E aqui, né, daqui para baixo começa os deslocamentos, né? Então aí a partir do próximo vídeo a gente já vai começar a ver aí esses deslocamentos, tá bom? Então é isso, nos próximos 2 vídeos aí a gente fecha aí o programa e entende aí todos os deslocamentos. E aí a gente vai estar fazendo esse paralelo, vendo ali no software e vendo aqui também no bloco de notas, tá bom? Valeu!